colocar uma câmera em cada policial em serviço. A ideia é simples, a execução é complexa, a pergunta é inevitável. Será que funciona? Será que essa política efetivamente diminui a violência? Vamos conversar sobre isso nos próximos minutos. Não se trata de demonizar policiais, nem tampouco de santificá-los. Policiais são, antes de tudo, seres humanos, como todos nós. Isso quer dizer que eles são passíveis de erro e de acerto. Também quer dizer que eles desejam acertar. Ninguém sai de casa com a intenção de errar. Ninguém sai de casa com a intenção de trabalhar mal. E também ninguém honesto e mentalmente saudável sai de casa com a intenção de matar alguém. Ao mesmo tempo, é fato que os números de homicídios no Brasil como um todo são assustadores. E é fato que os números também são bastante assustadores quando a gente olha para as mortes causadas por intervenção policial no Brasil. Em um país, vale lembrar, em que não existe pena de morte. O dever do policial é garantir o cumprimento da lei. E isso, obviamente, começa com o respeito à lei por parte do próprio policial. O respeito ao império da lei substitui a noção do império dos homens. Como agentes do Estado, os policiais têm um dever específico que precisa ser cumprido. Nesse sentido, para que todos nós tenhamos direitos humanos enquanto indivíduos que somos, possuidores de direitos, os policiais possuem, antes de tudo, deveres de ofício. E o dever máximo é justamente proteger os nossos direitos humanos, evitar roubos, furtos, homicídios, e por meio não do justiçamento sumário, que já seria em si mesmo um desrespeito aos nossos direitos humanos, mas por meio da aplicação do devido processo legal, por meio dos procedimentos operacionais padrão, segundo os quais eles são treinados e pelos quais devem ser avaliados, recompensados e reconhecidos quando bem executados. Com esse enquadramento da polícia como uma instituição fundamental do Estado de Direito, fundamental para a proteção dos direitos humanos de cada um de nós, que a gente precisa falar sobre a política de câmeras corporais em policiais. No Brasil, 4 estados já adotaram a política em seus batalhões de polícia militar e outros 6 possuem projetos de implementação sendo estudados. Os estudos sobre essas experiências mostram que quando elas foram implementadas com diálogo com a corporação em conjunto com outras medidas gerais de controle da atividade policial, de melhoria da gestão, as câmeras corporais podem resultar na diminuição de ações policiais letais, que são as mortes por policiais, e também redução das denúncias de abuso policial. Esse tipo de política melhora a relação de confiança entre a polícia e a comunidade. Se você quer conferir em detalhes os estudos disponíveis sobre esses temas, você pode acessar a nota técnica do Livres sobre esse assunto lá no nosso site, eusolivres.org, um trabalho elaborado pela nossa coordenadora de políticas públicas, Débora Bizarria, e também por Lucas Aquino, que é coordenador da nossa setorial de Justiça e Segurança Pública. Lá na nota técnica, a gente mostra que alguns programas de câmeras corporais já produziram indícios, a partir de estudos de seus resultados, muito interessantes sobre quais são os fatores essenciais para o sucesso ou não desse tipo de política pública. 3 casos merecem atenção essencial porque já foram bem estudados, já tiveram seus resultados devidamente avaliados. Primeiro é o projeto Câmeras Policiais Individuais em Santa Catarina. Outro é o uso de câmeras corporais em batalhões na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. E o terceiro é o programa Olho Vivo, em São Paulo, mais conhecido de todos eles. O uso das câmeras corporais em Santa Catarina produziu um resultado impressionante em termos de como melhorar as relações entre comunidade e polícia no estado. Um estudo observou 450 policiais em 5 batalhões da Polícia Militar que adotaram essa política e os resultados foram muito promissores. Teve redução de ação e violência por policiais em 61,2% e também uma melhoria nos relatórios produzidos pelos oficiais.
Os autores do estudo ressaltaram que o uso das câmeras por policiais em início de carreira e com incentivos para a progressão funcional, ou seja, para melhorarem na carreira, contribuiu para o sucesso do programa. Já o uso dessas câmeras em batalhões da Polícia Militar na Rocinha, no Rio de Janeiro, mostra um exemplo contrastante, porque nesse caso, o que se verificou foi um alto índice de desobediência aos protocolos de uso das câmeras por parte dos policiais que participaram da experiência no Rio. E também teve uma diminuição das interações entre esses policiais e os civis. Então, com isso, os autores do estudo ressaltaram a importância de que programas desse tipo estejam associados a uma cultura organizacional de cooperação entre a tropa e o comando da polícia. Ou seja, câmeras não fazem milagres em tropas que estejam mal geridas ou até mesmo indisciplinadas. Já em São Paulo, o programa Olho Vivo apresenta resultados preliminares que podem empolgar, porque o uso de câmeras operacionais portáteis reduziu em 90% o número de mortes decorrentes de intervenção policial. Além disso, cresceram os registros de casos solucionados com a ajuda das câmeras. Então, um dos pontos importantes dessa experiência é a baixa discricionariedade. O policial tinha que usar, ele não podia escolher se vai usar ou não, né? Isso foi considerado pelos especialistas um elemento muito importante no sucesso do projeto. Uma preocupação comum entre os céticos, os críticos em relação a esse tipo de política é de que o uso das câmeras eventualmente poderia inibir a ação policial, o que geraria dificuldades no combate à criminalidade. Só que, na verdade, essa inibição não apareceu de forma consciente no caso de São Paulo. O que houve foi um aumento de 123% nos registros de ocorrência de porte de drogas, por exemplo, mas não teve mudança que fosse estatisticamente significativa no número de prisões e flagrantes, por exemplo. Houve aumento do total de registros de boletins de ocorrência eletrônicos, cerca de 19%, em especial nos referentes à violência doméstica, chegaram a 93%, e furto, cerca de 28%. O número de consultas de RG pelos policiais militares de unidades com as câmeras se reduziu em 25% no primeiro trimestre, após a introdução da medida, mas o que acontece? Essa redução desaparece no trimestre seguinte, ou seja, parece que tem um período de ajuste, onde o policial se acostuma a usar, e aí tem uma adaptação, mas no longo prazo ele não se sente inibido pela câmera para realizar o seu trabalho. Em outras palavras, o que as evidências disponíveis apontam é que os programas de câmera corporal em policiais precisam de preparação cuidadosa e também de atenção à forma de implementação para permitir que esses dispositivos de fato funcionem como pretendido, ou seja, consigam prover segurança aos bons profissionais da lei e aos cidadãos abordados pelos agentes. Por outro lado, sem o apoio significativo das forças policiais e sem um sistema de compliance, esse tipo de política acaba permanecendo ineficaz. Por isso, na nota técnica, o Livres recomenda a expansão da política de câmeras, inclusive para os estados da federação, em que essa política ainda não foi adotada, mas é fundamental que a gente observe rigorosamente a forma de implementar esse tipo de política, com especial atenção ao diálogo com as forças policiais e também com a formação continuada dos policiais. Se forem bem implementadas, as câmeras diminuem a violência e aumentam a relação de confiança entre a polícia e a população, o que é fundamental para reforçar em nós uma cultura de respeito à liberdade individual e também aos direitos humanos.